Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver alimentos biofortificados. Esta é uma esperança para eliminar a carência de nutrientes da população. A Embrapa produz e distribui pelo país sementes e mudas. Os biofortificados, como feijão com mais ferro e arroz com mais zinco, são desenvolvidos por melhoramento genético, o mesmo processo usado para tornar mais bonitos, saborosos e nutritivos os alimentos que chegam à mesa do consumidor. Prejuízos da estiagem no Rio Grande do Sul aumentam a cada dia. A crise hídrica já comprometeu mais de 50% da safra de milho e 30% da safra do estado. Praga que come as folhas da soja se alastra e ataca novas regiões produtoras. Os institutos de pesquisa correm para apresentar soluções para os agricultores. Ela veio dos Estados Unidos e queima como fogo. Pimenta mais ardida do mundo, segundo o livro dos recordes, já é cultivada por agricultores brasileiros. E ainda a previsão do tempo para a agricultura durante a semana em todo o país. Você sabe o que são alimentos biofortificados? Produtos do campo geneticamente modificados são uma esperança para diminuir a carência de nutrientes da população, especialmente a mais pobre. No Brasil, a Embrapa produz e distribui pelo país mudas e sementes de alimentos biofortificados. Eles são obtidos pela mesma técnica de melhoramento genético que a Embrapa usa para oferecer alimento mais bonito e saudável para o consumidor. A colheita é o momento mais esperado pelo produtor. Com um balde de plástico na mão, a Maria encara a terra seca e o calor de Itaguaí, no litoral sul fluminense, para colher feijão preto. Agricultora há mais de 25 anos, ela cultiva mandioca, quiabo, batata doce e abóbora. Há 3 anos, começou a plantar feijão biofortificado. O feijão eu achei que ele resiste mais. Ele é bem mais forte do que o outro. A praga, ele não deu praga, não. Esse não bichou, não. Luiz é outro produtor rural de Itaguaí que planta alimentos biofortificados. Ao todo, são 2 hectares de feijão, 1 de batata doce e meio de mandioca. A produção vai direto para a feira e o retorno é garantido. A gente fala que é biofortificante, as pessoas, nossa, eu quero esse, portanto tem encomendas. Para a feira já tem encomendas encomendadas, que às vezes as pessoas chegam lá e já acabou, aí fica, poxa, não tem mais. A Maria e o Luiz fazem parte de um grupo de 60 pequenos agricultores beneficiados pelo programa de biofortificação da Prefeitura de Itaguaí, em parceria com a Embrapa. A biofortificação é uma técnica de melhoramento genético natural dos alimentos. A Prefeitura recebe as sementes e ramos da Embrapa. Milho, feijão, mandioca e batata doce são plantados aqui e se multiplicam, sob os cuidados de agrônomos. Nós trabalhamos no Brasil com feijão calpi, com mais ferro, arroz e trigo com mais zinco, abóbora, milho, mandioca e batata doce com mais vitamina A. Esse é o trabalho da rede Bioforte da Embrapa. O objetivo é ajudar pequenos agricultores na alimentação, produção, venda e melhoria da qualidade de seus produtos, diminuir a desnutrição e garantir maior segurança alimentar através do aumento de teores de ferro, zinco e vitamina A na dieta da população mais carente. Pesquisadores de 15 unidades da Embrapa têm como foco os alimentos básicos. Os produtores rurais enfrentam muitos desafios na condução de suas lavouras. E o melhoramento genético permite contornar alguns problemas e criar soluções para dentro e fora do campo. O melhoramento genético de alimentos é uma técnica de biotecnologia que combina a genética de 2 organismos da mesma espécie por meio de cruzamento. Os descendentes desses cruzamentos são selecionados para terem determinadas características, como maior resistência a pragas, mais nutrientes, sabor aprimorado e até a casca mais dura para aumentar a vida útil.
Estima-se que praticamente todas as frutas comercializadas hoje apresentam algum tipo de melhoramento genético. Esse processo é feito, inclusive, para proporcionar o abastecimento em larga escala. Hoje, é possível comprar frutas fora da estação original e fazer adaptações para o mercado consumidor, como a melancia sem semente e a uva sem caroço. 50 anos atrás, você tinha uma laranja baiana que só plantava na Bahia, só vinha daquele lugar e muito pequena. Agora nós temos ela maior, ela pode ser plantada em outros locais. Então, tudo isso é fruto do melhoramento. E aí você pode ter milhares de exemplos. O kiwi. O kiwi é uma planta, fruta de melhoramento. Ela é um melhoramento genético. Foram feitos cruzamentos na Nova Zelândia para melhorar essa fruta, para que ela ficasse mais gostosa. O melhoramento genético de alimentos não é uma novidade. Aqui no Instituto Agronômico em Campinas, os pesquisadores trabalham com dezenas de espécies. Uma delas é o amendoim. Campos experimentais espalhados pelo interior de São Paulo servem de laboratório para o cruzamento das plantas. Daqui surgiu o amendoim com maior teor de ácido oleico, capaz de reduzir o mau colesterol e o triglicérides, gorduras presentes no sangue. A produção de amendoins vai principalmente para a indústria de doces e confeitos e serve para a produção de óleo e pasta de amendoim. Estima-se que 70% das lavouras paulistas de amendoim sejam plantadas com cultivares desenvolvidos pelo Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Apesar dos nomes parecidos, o melhoramento genético não tem nada a ver com alimento geneticamente modificado, que significa transgênico. No transgênico, você vai inserir um gene que não é da mesma espécie. Então, eu te dei um exemplo de feijão. Se eu estou cruzando feijão com feijão, não estou fazendo nada que é fora dessa espécie. Porém, se eu estivesse tentando entrar com um gene de uma flor no feijão, aí eu estou fazendo um transgênico. Assim foi feito o arroz dourado, que é um arroz que tem mais vitamina A, e foi inserido nele um gene de uma flor, que ela é rica em vitamina A. Então, o arroz, esse gene não faz parte do arroz. A Embrapa trabalha desde 2001 desenvolvendo alimentos melhorados geneticamente. São mais de 150 profissionais de diferentes áreas em 14 estados, interagindo com universidades, centros de pesquisa, associações de agricultores, governos e ONGs. E os produtores espalhados pelo país estão entre os parceiros mais importantes. É o caso da Lucy, que produz batata doce em um campo experimental em Pirapozinho, a 560 quilômetros de São Paulo. Há mais de 30 anos plantando batata doce, Lucy vê a diferença na colheita. Com o melhoramento genético, a pesquisa, o produtor antes ele conseguia produzir 500 caixas por hectare. Hoje ele produz 1.500, 1.800, até 2.000 caixas por hectare. Então a diferença está aí, né? Na produção, em produtos com qualidade, com padronização comercial. Então a parte de melhoramento genético só vem para ajudar realmente o produtor rural. Lembra do Luiz do começo da reportagem? Ele ficou tão entusiasmado que passou a consumir em casa os alimentos biofortificados que produz e garante que a saúde da família melhorou. As crianças nem doentes não ficam, porque né, tem muita vitamina, então a gente fica muito feliz por isso, com certeza. E veja a seguir, a estiagem compromete mais de 50% da safra de milho e 30% da soja no Rio Grande do Sul. E ainda, agricultor traz dos Estados Unidos e produz no Brasil a pimenta mais ardida do mundo. Chuva ou estiagem? Você vai saber a previsão do tempo para a agricultura em todo o país. Nós voltamos já. Como vai estar o tempo esta semana para as lavouras? Veja a previsão elaborada pela Metsul Meteorologia, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha no Agrocultura. A previsão para esses próximos 10 dias ainda indica chuva volumosa em trechos produtores do centro e norte do Brasil. E a boa notícia é que volta a chover também no sul,
neste período. Aqui nos estados do sul do Brasil, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, temos uma situação, especialmente no Rio Grande do Sul e no meio oeste catarinense, uma situação de seca mais intensa das últimas décadas. E a boa notícia é que volta a chover, ainda num padrão irregular típico de influência de anos de Laninha, que é aquele resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, mas teremos 2 momentos em que a chuva pode vir a ocorrer um pouco mais ampla pelos municípios do sul do Brasil. A começar aqui entre os dias 24 e 25, uma frente fria ingressa pelos estados do sul do Brasil. Vejam, algumas áreas aqui, especialmente mais no sul do Rio Grande do Sul, pode ocorrer volumes acima de 100 milímetros, isso em 10 dias. Volta a chover em maior quantidade também entre Santa Catarina e Paraná, que tem tido pancadas regulares, até de chuva isoladas, mas com uma maior frequência em comparação ao Rio Grande do Sul. E mesmo assim, depois vem um outro período seco e aí no começo do mês de março um novo episódio de instabilidade que pode ajudar a repor um pouco a umidade das lavouras, principalmente as lavouras de soja que precisam muito de água neste momento e claro favorece a colheita do milho aí, milho primeira safra, que principalmente mais ao sul da região tem tido uma quebra aí até de 50%. Subindo em direção ao sudeste e centro-oeste, a situação é preocupante. Teremos um alívio dos volumes de precipitação neste começo de semana, porém, depois do dia 25, quando a frente fria deixa os estados do sul do Brasil, ela avança em direção ao sudeste, se conecta novamente à umidade da Amazônia, forma esse corredor de umidade e volta a despejar volumes altos de precipitação nesse eixo principalmente de Mato Grosso, Rondônia, pegando aqui Goiás e também Minas Gerais e parte do estado do Rio de Janeiro. Preocupa porque nós temos aí, claro, situações aí como a que aconteceu nesta semana em Petrópolis, uma verdadeira tragédia, qualquer volume de precipitação significa risco e para o setor agrícola atrapalha que as lavouras de Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso, que vivem uma verdadeira invernada aí com chuva, muitos dias de nebulosidade, com chuva que não para, tem algumas tréguas acontecendo, mas são períodos curtos e precisa que o tempo abra um pouco mais para que possa avançar aí o plantio do safrinha. Mato Grosso do Sul, que também passa por uma situação de estiagem, volta a ter chuva também nesse período aí de 26 a 28 de fevereiro e depois também no finalzinho do mês, começo do mês de março. No Mato Piba nós temos aí a chuva ainda acontecendo com uma certa regularidade, frequência, volumes maiores no Tocantins de até 150 milímetros em alguns pontos, o sul do Maranhão, do Piauí, o oeste da Bahia com volumes um pouco mais irregulares, entre 30 e 60 milímetros. Confira agora as principais notícias do campo. Praga que come as folhas da soja e derruba a produção se alastra por novas regiões produtoras e coloca em alerta os institutos de pesquisa. Prejuízos das safras com a estiagem crescem no Rio Grande do Sul. O momento da falta de chuvas no Rio Grande do Sul é o pior dos últimos 30 anos. Já são 408 municípios que decretaram situação de emergência por causa da estiagem. O número representa um total de 83% das cidades gaúchas. Segundo dados da Emater, mais de 257 mil propriedades de 9.600 localidades sofrem com o problema. A situação deixa mais de 17 mil famílias com dificuldade de acesso à água. Em todo o estado, produtores de milho, produtores de soja e produção leiteira registram prejuízos. Mais de 54% da produção de milho foi perdida. A quebra na safra de soja alcança 43,8% e os prejuízos previstos para os agricultores já ultrapassaram os 27 bilhões de reais. Para tentar amenizar os efeitos da crise, mais de 1.000 pequenos agricultores organizaram um protesto nesta semana em frente à Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Os manifestantes cobram a liberação de crédito e auxílio emergencial para se manterem no campo. Eles também pedem a liberação de 23 milhões dos recursos do BNDES que estão na conta do governo do estado, além de buscar a anistia das dívidas e a liberação de milho com valor subsidiado pela Conab. Por meio de nota, o governo disse que vai destinar mais de 275 milhões de reais ao campo nesse ano através de um programa de incentivo aos agricultores e também que vai viabilizar a escavação de aproximadamente 6.000 microaçudes para amenizar os efeitos das estiagens. A safra de soja deste ano está sendo finalizada com a colheita em andamento. Neste ano, os agricultores e técnicos enfrentaram um ataque severo da lagarta em variedades BT. As lavouras de soja de todo o Brasil sofreram ataques da lagarta falsa medideira, Hackplusianu.
diferente da conhecida falsa medideira Chrysotex includes, controlada na soja BT. Segundo a pesquisadora entomologista na Fundação Chapadão, Suelen Moreira, na safra passada já havia sido detectada a presença da falsa medideira Hackplusia nu nos campos de soja. Mas neste ano o ataque foi severo. Já no início da incidência, os produtores e pesquisadores já perceberam a diferença entre as duas falsas medideiras, ao detectarem o seu comportamento na mastigação das folhas. Mais uma nova espécie, né? Ela não é nova, mas recentemente ela vem causando danos, né? Ela tem sido observada em altas populações e tem demandado pulverizações visando seu controle. Essa praga está presente, né, em todo o território nacional e recentemente nós verificamos a sua ocorrência aqui na região dos Chapadões. O conhecimento do comportamento da praga e o manejo adequado para o seu controle são fundamentais para se evitar grandes perdas. Além das características morfológicas, o produtor rural também pode identificar a presença da Hackplusia nu através da observação do seu comportamento de alimentação e também da localização que ela fica nas plantas. Normalmente a Hackplusia nu se alimenta da parte superficial, ou seja, do terço médio das plantas de soja para cima. Ela se alimenta de forma chamada rendilhada, ou seja, ela não come as nervuras centrais da folha, né? Então o processo de alimentação é bem parecido com o da falsa medideira, porém nas folhas mais da superfície da soja intacta. Prevendo o ataque da falsa medideira em lavoura da soja BT, a Fundação Chapadão, em parceria com empresas parceiras, produtores da região dos Chapadões de Mato Grosso do Sul, cultivaram variedades convencionais e com tecnologia BT para avaliação e pesquisa do comportamento da falsa medideira. A Fundação Chapadão vem monitorando desde a safra passada áreas, né, com a tecnologia intacta, buscando identificar essas lagartas de falsa medideira que vinham ocorrendo. Então essas populações foram trazidas ao laboratório e através de várias análises morfológicas que são realizadas tanto na larva quanto na pulpa e também no adulto dessa espécie, nós podemos constatar que a Hackplusia nu está presente na região dos Chapadões. Nós recomendamos, né, que mesmo em baixa infestação, sejam realizadas pulverizações visando o controle dessa praga. Para isso, a Fundação Chapadão vem desenvolvendo pesquisas, testando vários métodos, né, várias ferramentas de controle, tanto químicas quanto biológicas, para auxiliar o produtor a fazer a supressão, né, de população dessa lagarta para que ela não se torne um problema como ocorreu em outras regiões do território nacional. Pesquisadores e produtores devem ficar atentos, pois já é certo que o inseto estará de volta ao ataque e provavelmente as empresas produtoras de semente não conseguirão lançar materiais resistentes à Hackplusia nu a curto prazo. Estamos chegando ao final de mais uma safra de soja e a Fundação Chapadão se empenhou em realizar os trabalhos de eficácia de produtos, estratégias de manejo para recomendar aos produtores aí para se anteciparem para que na próxima safra estejamos preparados para fazer o monitoramento, identificação e controle dessa praga em nossa região. E a seguir você vai ver, veio dos Estados Unidos e queima como fogo. É a pimenta mais ardida do mundo que agricultores brasileiros estão cultivando. Nós voltamos já. Olha só, você gosta de pimenta? Então se prepare para conhecer a pimenta mais ardida do mundo. Ela é de origem americana e o repórter Bruno Faustino descobriu uma plantação. Sabe onde é? Lá no Espírito Santo. Olhando assim, parece inofensiva, não é mesmo? Só que não, as aparências enganam. Mas afinal, que pimenta é essa? Ela é a Carolina Reaper, né? Ela, na realidade, ela está nos Guinness Book, né? Que é o livro dos recordes, como a pimenta mais ardida do mundo. Não dá nem para acreditar que a pimenta mais ardida do mundo criou raiz bem aqui, em plena Grande Vitória. Fui visitar minha filha nos Estados Unidos, né?
passeando lá e na casa de um amigo, um grande amigo meu, ele foi e me deu essas 5 sementes, né? Eu botei no bolso e acabei esquecendo. Depois de um mês que eu estava aqui em Vitória, eu fui e lembrei. Aí fui e botei, pegou as 5, graças a Deus. E começando com uma brincadeira, leva para um churrasco, queima a boca de um, de um dia de outro. Aí todo mundo começou a falar, Rodrigo, faz um molho para mim, faz uma conserva. Aí eu vi na mente, olha, já posso virar alguma coisa. E comecei a plantar e deu certo, graças a Deus. São 400 pés de pimenta plantados na zona rural de Cariacica. E apesar de potente, o cultivo requer alguns cuidados. Outra característica importante, é uma pimenta precoce. Era novinha, no saquinho, antes de eu me plantar, ela já estava querendo dar as pimentas. Então você vê que ela é muito melindrosa, você tem que ter um cuidado a mais com ela. Eu passo ela em 2 dias para olhar ela, ver se ela como é que tá. Quando ela começar vermelhando, bem vermelhinha, eu já tenho que ir colhendo, porque ela vai murchando e já vai caindo logo no pé. Essa chuvada que deu também, perdi muita pimenta, caiu muita pimenta, né? E tem que ter uma estratégia bem para ela, senão não estou produzindo outras áreas ali do lado para chegar pelo menos uns 20 mil metros só de pé de pimenta que eu quero ter, tem? E só dessa? E só dessa. Porque não adianta misturar com o outro, focar só nela, que essa aqui acaba com a vida de muita gente. Já fiz muita gente chorar com ela, tá? E como que a gente sabe que a pimenta está no ponto de colher? Ela tá bem vermelhinha mesmo. Você vê que ela fica bem vermelhinha mesmo. Então é o ponto ideal para você colher ela. E não pense que colher a pimenta mais ardida do mundo é como as outras. O Rodrigo desenvolveu uma técnica única. Na realidade, quando eu não sabia mexer com ela, e eu pegava ela de qualquer jeito, pô, chegava de noite, as mãos estavam queimando, os braços queimando, tinha que passar creme e eu não estava aguentando. Aí eu comecei a estudar ela mais a fundo, eu vi que eu pegava as próprias folhas dela, passava na mão e ela não me fazia mais efeito, não queimava tanto. Aí eu falei, poxa, já tem uma técnica aqui, mas mesmo assim, quando vem outras pessoas me ajudar aqui, meu filho, ele tem que botar luva e máscara, porque se encostar na pele uma que tá meia mole, queima mesmo, não tem jeito não. Espera aí, tem pimenta vermelha, pimenta marrom, elas são iguais? Nos Guinness Book, no livro do recorde, eles falam que a chocolate tem a ardência maior do que a vermelha. Só que eu aqui, eu consto que ela, a chocolate tem mais sabor, mas o ardor, a vermelha é mais, entendeu? Depois que a pimenta sai lá da propriedade, ela vem para este outro espaço, uma área de beneficiamento, onde vai se transformar, olha só, em molho, em conserva e até geleia. Essa aqui é uma geleia de pimenta com goiaba e essa aqui é uma geleia de cebola com pimenta. Quando ela chega aqui, a gente bota elas nas caixas, dá uma lavada nela com água, né, corrente, bastante água corrente, para ela sair a sujeira, né, a impureza dela. Depois você bota ela em outra caixa fechada e bota o cloro. Ali você tem que deixar ela pelo menos uns 20 minutos no cloro, né? E depois você volta ela escorrendo, jogando água para tirar o cloro excesso. Tem que tirar os cabinhos dela, uma por uma, fazer seleção de uma por uma. Se uma tiver feia, se você abrir que ela tá verde, você tem que separar. Então a seleção é feita de uma por uma, tirando cabinho por cabinho, e por isso que dá um trabalho danado. E a gente está aqui para descobrir alguns segredos. Como se faz esse molho de pimenta? Depois de selecionar as frutas, né, você vem pro liquidificador, né, e é muito simples. É o liquidificador, o vinagre e bater. O restante, aí eu uso também um ácido cítrico, né, que é um conservante natural, e ela mesmo tem que fazer o ardor e não boto mais nada, só isso, entendeu? O cheiro, o ardor é com ela mesmo. E a conserva, hein? A conserva eu tenho que pegar ela, selecionar o fruto um por um, abrir ele e botar ele dentro dos vidrinhos, ajeitando. Quem gosta de alho, bota alho, um alecrim, bota um alecrim, mas quem não gosta pode fazer puro. E depois de um certo tempo você bota o vinagre. Depois de uns 15 a 20 dias no vinagre, você tem que vir tirar o vinagre e vir botar o azeite. Porque se você for botar o azeite, o que acontece? Ele estoura os vidros tudo. Parece que é uma bomba, então você tem que fazer um preparo e é demorado isso para fazer. E é o pulo do gato. É o pulo do gato, né? Não é nem para estar falando aqui, mas como a gente é tudo em casa, tá certo.
Entre um preparo e outro, hora de trocar a luva. Trocar a luva? É porque ela queima, mesmo com a luva, você manipulando aqui, ela por dentro dá um calor, um queimou danado, de toda hora você tem que trocar a luva. Trocar a luva, dá uma passada de água na mão, né? E desse jeito, às vezes está mexendo, respinga. Não, o correto é botar uma manga comprida, né? Mas respinga, aí você vem, lava com sabão, mas daqui a meia hora tá queimando, aí você tem que botar creme, fazer um trabalho diferente. Ainda falta a geleia de pimenta. Eu faço ela com abacaxi, faço ela com maracujá, com a goiaba e com a tradicional. A receita é praticamente a mesma, só muda mesmo os ingredientes do abacaxi, que é uma receita abacaxi, a outra é o maracujá, mas todas elas levam maçã, laranja e limão. E o açúcar, né? E o temperozinho que eu não posso, né, falar, né? Criar cada uma dessas delícias não foi fácil. Na realidade, demorei bastante. Joguei muita coisa fora que ninguém conseguia comer, né? A geleia principalmente, joguei muito de geleia fora, desperdicei muito açúcar, abacaxi, o que leva nela. Então foi assim, muito demorado mesmo. Foi uma sequência de erros para me chegar ao acerto. Então, graças a Deus, agora já está tudo no ponto certinho e não tem mais erro não. Porque a gente lá na roça, a gente não pode usar produtos químicos, são todos naturais, então tem uma certa dificuldade, porque dá uma praga, dá um negócio que você tem que combater dia a dia. Todo dia você tem que estar em cima, tem que mexer. Então é muito gratificante você ver que o seu produto ficou no ponto certo, não tem como agora você nem para lá nem para cá, é o ponto exato. E qual que é a reação das pessoas quando elas experimentam o produto? Não, a geleia em si fica maravilhoso, porque assim, como com queijo, como com pão, como churrasco, umas coisas maravilhosas. Agora quem come pimenta, sei não. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. Tchau.